Então, vamos dizer que eu sou uma professora, eu estou ali com vários desafios, eu tenho, talvez hoje em dia, uma carga horária muito acima da minha capacidade de lidar com isso, eu tenho vários desafios aqui da estrutura educacional, não vou entrar nisso, mas imagina a cabeça dessa pessoa. E ela está ali precisando entregar uma tarefa, um trabalho inerente ali da rotina dela. Eu queria entender se ela conseguir preparar todo esse ambiente para chegar numa situação onde ela realmente está super focada, tirou as distrações, não está deixando nada interromper, programou um espaço de tempo na agenda, fez a recuperação, está bem alimentada, com sono. Porém, vamos dizer que ela não atingiu a ativação do canal do Flow. Ela não conseguiu chegar lá. Ela vai conseguir realizar essa tarefa de uma forma melhor do que se ela tivesse sem preparar nada ou simplesmente fazer de última hora, certo? Agora, o que eu queria entender, neste caso específico, vamos dizer, o que ela atingiria simplesmente só com foco e o que ela conseguiria fazer a mais? Ou será que dá para fazer essa distinção no resultado ou nessa experiência, ou é só uma coisa mais da sensação? Olha, eu posso te dizer o seguinte, com flow ou sem flow, se você estiver focado e concentrado numa tarefa só, organizadamente e focado nela, você vai fazer com que ela aconteça de forma mais rápida. Então, só aí você já ganhou tempo. Se você estiver em flow, então, esse processo pode se acelerar e aumentar ainda mais. A McKinsey, que é uma consultoria americana, fez, se não me engano, durante quase 10 anos, uma pesquisa com executivos de vários segmentos, em várias empresas, em vários países. Essa pesquisa foi publicada em 2014 e ela aponta para um número de que os executivos que conseguiam ativar o flow, eles eram 5 vezes mais produtivos. Nós estamos falando de 500% de aumento de performance, de desempenho. E a brincadeira é o seguinte, é como se ele chegasse na segunda-feira e tirasse todo o trabalho da semana. Então, na segunda-feira, ele já podia ir embora. A gente sabe que a vida não é assim, isso não acontece, mas a proporção é essa. Eu posso falar também de uma aceleração de aprendizagem. A Universidade de Sydney, na Austrália, fez uma pesquisa também com estudantes e, quando em flow, eles aumentavam a capacidade de absorção de informação. Então, nós estamos falando de um estado ampliado de consciência que permite que você faça mais e melhor. E o que você ganha com isso? Você ganha tempo. Tempo para quê? Para você, para aprender alguma coisa nova, para estar com quem você quer, para você poder efetivamente também fazer outras coisas também. Não é só trabalho, fazer. Nós estamos num mundo que nós não somos mais seres humanos, nós somos um fazer humano, né? Somos cobrados e há uma expectativa pela quantidade de coisas que a gente faz, pela quantidade de horas que a gente coloca no nosso dia, no nosso trabalho. Isso é uma loucura, isso é insano. Né? É importante. Já estava certo aquele italiano que já veio para o Brasil várias vezes, o Domenico De Masi, que escreveu um livro sensacional chamado Ócio Criativo. A gente precisa ter pausas e momentos de parar essa loucura, né? Dessa coisa que não para de fazer, para recuperar energia. Para quê? Para pensar em coisas novas, para criar coisas novas. Eu, por exemplo, tenho testado na pele todo dia aquilo que o Nietzsche, o Aldo... o Emerson, o poeta americano, e tantos, o Einstein fazia, que eu tenho andado todo dia. Eu ando, porque eu ando e não vou de headphone, no foninho ouvindo música, não. Eu ando sozinho, ando por 40 minutos, 1 hora, e esse é o momento em que vem ideias, e que coisas acontecem, que melhoram o tipo de trabalho que eu faço, que me dão insights. Quer dizer, então é preciso equilibrar a vida. Então, quando a gente começa a entender isso, né, a gente começa a perceber que é possível fazer mais e melhor sem perder a saúde mental. Você me lembrou aqui do... Estava escutando outro dia de novo o podcast do Joe Rogan, e você que tinha me dado essa dica lá atrás, e não sei porque eu voltei a escutar uma entrevista que ele fez com o Steven Kotler. E ele fala de andar. Engraçado que você falou isso, me lembrei agora. Ele fala muito dessa coisa do exercício, obviamente o cara é um ex-lutador, né? Hoje, e aí virou stand-up comedy, hoje faz esse podcast que virou uma referência. Aliás, agora está no meio de uma polêmica danada, né? Porque dizem que ele pegou Covid, mas ele não tinha tomado vacina, não sabia. Era contra a vacina. Não vi. Tá cheio de história, mas eu gosto muito dele, eu acho um cara muito inteligente, ele recebe gente muito interessante no show dele.
O papo com o Kotler foi ótimo. Teve vários outros papos bons. Então, mas no papo com o Kotler, eu me lembrei agora que você falou, ele descreve, né? Porque ele está fazendo uma entrevista com o Kotler, olha só que bacana, e faz uma coisa muito parecida com o que a gente está fazendo aqui. Ele vai perguntando para o Kotler se aquilo que ele vivenciou pode ser considerado ativação do estado de flow ou não, né? E tem uma hora que ele descreve a sensação que ele tem durante uma luta. E ele fala que quando ele está no meio da luta, o movimento do oponente dele, quando ele vê a luva chegando na cara dele, ele percebe que não é uma decisão racional, obviamente, que ele toma para se desviar naquele milésimo de segundo do soco do cara. E ali ele consegue entender, com a explicação do Steven Kotler, que a questão do risco é o gatilho, talvez um dos principais que ativam o canal do flow, porque ali ele está vivendo risco físico, de vida. Se ele fizer um erro ali meio... Tem mais gatilhos ali, né? Tem vários gatilhos. Vários, e ele descreve, ele até descreve. Né? É o ele descreve o preparo dele, o feedback, isso. O meu golpe foi correto? Não foi porque não deu o efeito que eu queria. Então, o feedback imediato, o monitoramento contínuo é um gatilho importante. A meta clara, né? Que é vencer o oponente. Então, o esporte é muito... Eles falam muito sobre isso. Mas a minha dúvida, Cadu, aí voltando para o nosso exemplo, é assim, tudo bem, aí fica claro que eu estou expondo o meu corpo, de fato, ao risco físico, é uma coisa quase que volto às origens dos meus instintos mais básicos, e aí eu entendo que essa ativação do canal do Flow se dá até de uma forma talvez mais imediata, né? Agora, como é que a gente volta para a nossa querida professora e como é que ela ativa esse tipo de instinto mais básico, ou como é que ela coloca esses elementos de risco, dado que ela está num trabalho ali muito controlado, ela não corre nenhum tipo de risco nesse nível. Não necessariamente. Como trazer isso? É um gatilho para ela. Risco talvez não seja um gatilho para ela. Você percebe? Nós estamos falando de mais ou menos 20 gatilhos ou condições para abrir o canal do Flow. E aí você tem um negócio chamado microflow e macroflow. Legal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Eu jogo videogame. Quando eu estou jogando videogame e estou focado, às vezes eu venço de oponentes que têm um score mais alto que eu, porque estou hiper focado, estou com aquilo claramente, mas ali é microflow. Eu não estou abrindo uma série de outros gatilhos. Meus sentidos não estão todos em uso ali. Quer dizer, então, é importante lembrar que para cada um, as condições ou gatilhos são diferentes. Ativá-los ou fazer com que eles emerjam são situações e momentos diferentes. Então, você tem que ter um entendimento, e aí, por isso, o autoconhecimento, a autopercepção é fundamental para você ver onde é que você precisa estimular para efetivamente atuar abrindo o canal do Flow. Como no caso do Joe Rogan, numa luta de MMA, eu diria para você que, para ela também, tem que investigar essas condições, mas o que eu costumo dizer? Que o flow é um pensar e um agir de forma intuitiva. Então, a gente tem que explorar. É por isso que eu realmente gosto muito da imagem do explorador do flow, né? Como eu me considero. Né? Eu me considero porque eu testo em mim. Tudo que eu falo aqui, eu já testei. Diversas coisas de ampliação de consciência, de foco, de hiperfoco. Eu tenho levemente uma condição que me fez conhecer o hiperfoco de uma maneira muito cedo na minha vida, né? Essa coisa do concentração intensa e sustentada por um assunto durante um período longo de tempo. Eu tenho isso desde criança e em princípio, parece que está relacionado com déficit de atenção e hiperatividade ou coisas desse tipo. O hiperfoco pode acontecer, né? Então, eu estou estudando isso também. Eu já vivi na minha vida situações que me permitiram entender essas diferenças. Então, eu digo isso, dizer, você precisa explorar. Explorar significa, tem mais de 20 gatilhos, ou alguma coisa por volta de 20 gatilhos, toda hora tem. O professor Csikszentmihalyi, você tem uma ideia, nos anos 70, 80, quando ele publica a primeira obra dele, ele fala em 8 condições. Hoje nós estamos falando em 20, 25, depende. Cada hora tem alguma coisa. Nós temos muito para explorar sobre isso. O Kotler mesmo é um dos caras que mais pesquisa o assunto. A gente faz parte de uma comunidade que ele montou, que é o Flow Research Collective. Também estamos ligados ao Flow Research Network da Europa. Então, o acesso a essas informações é contínuo. A gente está descobrindo coisas todo dia. Mas eu diria que, para ela, talvez risco não seja o gatilho.
ela tem que estar Legal. organizada, focada, né? Essa história de organização, de não se distrair, né? De saber gerenciar o tempo. E quando eu falo gerenciar o tempo, eu estou falando mais de gerenciar a energia para o uso do tempo do que o tempo propriamente dito. Isso já foi foco de outros vídeos nossos, né? A coisa da energia são as 4, né? Energia física, essa da nossa força do dia a dia, a mental, que é do foco, da atenção, da concentração, a energia emocional, que é da relação com o outro e com a gente mesmo, e a energia espiritual, ou do propósito, ou da causa, aquela coisa que te move, que te faz despertar todo dia animado. Essas 4 aí formam um conjunto chamado força de vontade, é como eu vejo. Essa força de vontade, ao longo do dia, ela vai diminuindo, porque as suas energias vão se consumindo. Então, necessariamente, você precisa explorar onde que você rende melhor. Aí entramos no assunto também do seu relógio biológico, do ciclo circadiano, do ciclo ultradiano. E são várias nuances e detalhes que aí a gente tem que fazer vários outros conteúdos para poder explicar cada um deles. Mas eu diria para ela que ela precisa explorar o que seria o fato mais despertador disso. E me parece que, claro, se eu tenho que, por exemplo, corrigir uma série de trabalhos ou de provas para entregar no dia seguinte, eu tenho aí um certo risco também. Estava pensando nisso agora. O prazo é um gatilho interessante que te levanta, né? Aquela coisa, a procrastinação vai até um determinado ponto. Ela pode não ser negativa. Ela só vira negativa quando você não cumpre aquilo que você precisa fazer.